Bom, vamos continuar agora com a segunda parte, tá, do vídeo que a gente tinha parado antes sobre os osciladores senoidais, né? A gente tinha parado mais ou menos nesses dois slides aqui e tinha faltado comentar ali, né, provar pelo critério de Barkenhausen ali por que o ganho tinha que ser 3, né, e a frequência 1 sobre RC. Então a gente tinha visto do ponto de vista dos sistemas de controle, mas também é possível ver, né, aplicando diretamente os dois critérios ali de módulo e fase ali, que a gente viu lá para o oscilador senoidal, tá? Só antes de começar um detalhe aqui que faltou eu falar na última videoaula, mas aqui, como eu tinha comentado, esse tipo de oscilador aqui, ele me produz, ele tem três redes RC aqui que vão defasar em 60 graus cada uma delas aqui, né? Cada vez que o sinal entra numa rede, ele sai 60 graus defasado. Entra aqui, sai mais 60 e aqui mais 60, formando 180, né? Só que o critério de Barkenhausen, ele me diz que tem que ser 180 graus, né? Aliás, que tem que ser 0 graus, né, de defasagem. Então, se eu aplicar esse sinal aqui de saída, que defasou 180 em relação à entrada aqui, se eu aplicar ele nesse cara aqui, esse cara aqui é um amplificador inversor, tá? Além de dar ganho, ele também mexe na fase, ele vai inverter mais 180 graus. Então 180 aqui da rede com mais 180 do amplificador aqui, eu tenho, né, os 360 ou 0 graus, né, que é a mesma coisa, necessários ali pro critério, tá? Então essa topologia ela funciona desse jeito aqui. O amplificador, ele além de dar ganho, ele também mexe na fase, né? Diferente do nosso outro sistema aqui, que era esse cara aqui, onde o amplificador aqui, né, como ele era um amplificador para entrada não inversor aqui, ele não mexia na fase, era só o ganho, né? Então, nesse caso aqui, o amplificador também vai estar influenciando na fase. E aqui também a mesma coisa, né? Tenho aqui quatro redes aqui que defasam 45 e depois, né, formando 180 e depois mais o amplificador inversor aqui. Bom, provando agora pelo critério de Barkenhausen, né, o que a gente viu na aula passada, pelo ponto de vista dos sistemas de controle, ele me disse que o A vezes o beta aqui, né, daquela malha de controle que a gente viu na aula passada ali, o módulo, né, desses caras aqui tem que ser igual a 1, tá? Então a gente descobriu que o A ele é dado pelo ganho aqui, né, para a entrada no inversor aqui, que é esse cara aqui, e o beta ele é essa expressão aqui do ZP sobre ZP mais ES, tá? Então isso aqui é importante que tenham assistido a aula anterior para entender, né, da onde que eu estou continuando aqui, né, que é a impedância ali do caminho de realimentação positiva, esse cara aqui. E esse cara aqui ele já foi definido na aula passada como essa expressão aqui, tá, no domínio de Laplace, onde tem o S aqui, né? E esse ganho aqui eu vou chamar ele de K, tá? Porque aqui ele não tem nenhuma variável S aqui, né? Só depende de resistores aqui. Então eu vou chamar ele simplesmente de K, tá? Substituir isso daqui por um K, para ficar mais fácil o tratamento matemático. Bom, então, substituindo S por J ômega aqui nessa expressão aqui, eu obtenho isso daqui, tá? Porque só me interessa o resultado de regime permanente. Então eu faço S igual a J ômega e aqui então S ao quadrado fica J ao quadrado, ômega ao quadrado, aqui S fica só J ômega e aqui o S J ômega, o resto continua como está. Eu posso ainda trabalhar essa expressão aqui, melhorar ela, né, multiplicando por R ao quadrado, C ao quadrado em cima e R ao quadrado, C ao quadrado embaixo. Então eu vou estar obtendo esse cara aqui, tá? O J ao quadrado aqui eu substituí por menos 1, né, e como multiplicou por R ao quadrado, C ao quadrado, então esse termo aqui acabou virando esse cara aqui, né? Esse termo aqui, então, ele acabou virando 1 aqui, né? E esse termo aqui, ele acabou virando esse cara aqui, tá? Então, multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo termo. Posso fazer isso perfeitamente. Agora, para mim ter o módulo, tá? Que é o critério aqui, ele me diz que o módulo tem que ser igual a 1. O módulo de uma constante é ela mesma, então ele sai para fora na expressão aqui, o K. Mas quando eu tenho números complexos, né, o módulo ele é dado pela raiz da parte real ao quadrado mais imaginária ao quadrado. Como no numerador aqui eu só tenho parte imaginária, né, no módulo aqui ele fica simplesmente sendo ômega RC. Tá? Quando a gente está falando de módulo, já o J ele não aparece mais, ele some. Tá? Ele é só para dizer o que é real e o que é imaginário. Né? No caso, o que tem J é imaginário. Então, se eu fizer a parte real, que é 0 ao quadrado, mais a imaginária ao quadrado e tirar a raiz disso, eu tenho o próprio ômega RC, né, que está colocado aqui. E aqui no denominador, o que é parte real é 1 menos C ao quadrado, R ao quadrado, ômega ao quadrado, que está aqui, né,
faz isso aqui ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que é o que tem j, que é esse cara aqui. Então 3cr ômega ao quadrado e tira a raiz disso. Agora sim eu posso igualar a 1, agora isso aqui já é um módulo, né? Então, isolando o k aqui nessa expressão, vou passar esse denominador multiplicando para lá, vou passar o ômega RC dividindo, vou isolar o k nessa expressão aqui. Bom, se vocês trabalharem essa expressão, tá? Para se livrar dessa raiz aqui, teria que fazer o quadrado dos dois lados, né, da igualdade aqui. Então tu vai ter um k ao quadrado, isso aqui ao quadrado vai sumir com essa raiz aqui. E se vocês trabalharem um pouco essa expressão, vocês vão chegar exatamente nesse resultado aqui embaixo, tá? Eu cortei um pouco as etapas ali para não ficar grande, mas vocês chegam nesse cara aqui. Quando eu chego nesse cara aqui, eu preciso saber qual que é a minha frequência angular, né? Que é a frequência onde vai, de fato, ocorrer a oscilação, né, do meu sistema senoidal. Para mim saber essa frequência aqui, tá? Isso aqui é a conclusão, depois do resultado, mas eu ainda não cheguei, né, nessa frequência. Como é que eu posso descobrir ela? Então eu venho para o segundo critério de Barkenhausen, que é esse cara aqui. Então a fase do A vezes o beta ali, ela tem que ser zero. Como o A aqui ele é simplesmente uma soma aqui, né, de resistores, aqui 1 mais RF sobre RG, né, sem nenhum sinal negativo, nada, ele não interfere na fase, tá? Só os caras aqui da impedância aqui do beta aqui é que vão estar interferindo na fase. Então eu vou olhar para esse cara aqui, tá? Desse cara aqui, eu trabalhei essa expressão aqui, substituí S por J ômega e cheguei nesse cara aqui. Então eu vou utilizar esse cara aqui, que está mais simplificado do que esse de cima aqui, para estar aplicando ali no critério da fase, tá? Então, como eu já mostrei no vídeo ali que eu fiz anteriormente ali sobre como obter o módulo e a fase de uma função de transferência, tá? Que é importante que assistam. Para a gente obter a fase desse cara aqui, eu faço a fase do numerador menos a fase do denominador, porque é uma divisão de números complexos aqui, né? Ela é assim que ela é feita. Então, a fase ela é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, primeiro para o numerador e depois para o denominador. Como o k é uma constante aqui, ele não interfere, então eu nem coloco ele ali porque ele não interfere na fase, tá? Então aqui no numerador eu só tenho parte imaginária, então parte imaginária, que é ômega RC, dividido pela parte real, que é zero. E aqui no denominador aqui eu tenho parte real e tenho parte imaginária, então parte imaginária é esse cara aqui e, né, ó, 3cr ômega aqui, que tem o j é a parte imaginária, e a parte real é esses dois caras aqui. Então é isso que eu vou estar obtendo aqui. Bom, esse cara aqui, ele vai tender ao que? A 90 graus, tá? Porque é o arco tangente de alguma coisa aqui que tende a infinito. Então, esse termo todo aqui tende ao que? A 90 graus. Já esse cara aqui, tá? Para isso aqui dar zero, para mim respeitar o critério, isso aqui dá zero, esse aqui tem que tender a 90 também, porque aí eu vou ter 90 desse termo aqui, menos aqui, né? Que está diminuindo 90 desse termo aqui, eu vou ter zero. Para esse cara aqui também tender a 90, esse denominador aqui tem que tender a zero. Então, eu igualo o denominador aqui a zero, tá? Assim como aqui também tinha zero, por isso que deu 90 aqui. E vou isolar o ômega. Então, o ômega aqui isolado, ele vai ser igual a 1 sobre RC. E a frequência é 1 sobre 2πRC. Então, a gente acabou de descobrir, tá, o valor da frequência de oscilação. Ela depende basicamente do R e do C. Substituindo ômega por 1 sobre RC aqui nessa expressão aqui, tá? Eu substituo aqui e aqui. Vocês vão ver que esse termo aqui e esse termo aqui, eles vão ficar unitários quando eu substituir o ômega por 1 sobre RC, né? Que é o que está sendo mostrado aqui. Bom, se esse cara fica 1, esse cara fica 1, esse cara é menos 2. Então, tudo vai se cortar aqui. Vai sobrar quem? Só o 9, né? K igual a raiz de 9, então K igual a 3. Tá? Então, é mais uma forma ali de provar ali aquilo que a gente tinha visto antes na aula anterior, né, na primeira aula de osciladores, sobre o ponto de vista de sistemas de controle, tá? Então, por essa aula era isso. Se tiver ficado alguma dúvida aí, peço que só poste, e se puder deixar um like aí seria bom, tá? Eu agradeço. Então, valeu, obrigado.